Como mandar bem numa entrevista de System Design? Hoje eu vou passar aqui com vocês um System Design para a gente desenvolver juntos uma estrutura de WhatsApp profissional. Antes de mais nada, eu sou Rafael Soares, sou gerente de tecnologia em Londres e eu ensino pessoas que estão em transição de carreira ou que querem internacionalizar suas carreiras para conseguirem suas vagas com dicas, sugestões, tanto de live code quanto de system design e tudo mais. Então, esse canal aqui está cheio e recheado aqui de sugestões que vocês podem ver aqui nos vídeos. Fiquem à vontade, mandem seus comentários, sugestões, que eu trago todo o conteúdo para apoiar vocês nessa transição, tá bom? Então, beleza. Uma etapa importante das entrevistas que a gente tem é o System Design. Geralmente acontece, principalmente para vagas de fora. Se você está buscando vagas internacionais, essa etapa vai existir. E no episódio de hoje eu vou contar mais ou menos como que a gente pode estruturar mais ou menos não. Eu vou contar detalhadamente como que a gente pode estruturar e deixar um system design que vai chamar a atenção dos recrutadores, que vocês vão conseguir passar toda a confiança, todas as dicas, os passos que vocês devem fazer, o que que vocês devem se atentar ou não, para que você construa ali uma narrativa e você consiga demonstrar que você sabe resolver ali o problema, tá bom? Então, vamos para a tela do computador que a gente vai desenvolver o system design de uma estrutura do WhatsApp. Então, beleza. Aqui na tela do computador, o primeiro passo muito importante é a gente construir uma narrativa e a gente entender tudo que está sendo solicitado. Eu gosto de dividir ele em alguns passos, tá? Então, passo um, a gente vai focar principalmente para entender requisitos funcionais. Para a gente entender tudo aquilo que o recrutador ele está esperando. Então, se a solicitação é, deixa eu colocar aqui em cima, é, construa uma estrutura do WhatsApp. Tá bom? Esse daqui é o que o recrutador geralmente ele vai pedir para a gente. Construa uma estrutura do WhatsApp. Beleza. Aí a gente precisa começar a destrinchar todos esses requisitos aqui, né? Então, o que a gente pode começar a perguntar, falar, puxa, conta mais. O que que você espera? É só mandar mensagem? É receber mensagem, é mandar arquivo, mídia, um vídeo, foto, é criar grupo. Então, é importante que você entenda tudo que o recrutador ele espere, porque aí você também vai conseguir limitar o escopo. E lembrando que essa aqui é a primeira etapa para você entender os requisitos funcionais, depois a gente vai falar de outras etapas para que você construa ali tudo o que você precisa fazer ao longo da entrevista. E assim, ó, é uma parte super importante. Você precisa saber primeiro construir todos os requisitos funcionais para depois saber o que que vai ser nos requisitos não funcionais. E aí você começa a construir ali um pouquinho do modelo de dados. Você começa a falar sobre as APIs e tudo mais. Não pode nessa etapa, de maneira nenhuma, sair já construindo a solução, fazendo desenho da solução, porque você somente vai gastar ali o seu tempo e você não vai demonstrar para o recrutador que você primeiro se preocupa em entender todo o problema para depois fazer. Nessa fase aqui, você precisa evitar sair desenhando logo de cara, porque senão isso aqui só vai demonstrar que você não sabe daquilo que você está fazendo, né? Você não está se preocupando com os requisitos funcionais, os requisitos ali de produto, falando, colaborando com outras pessoas. Então, tudo, todos esses passos que eu passo aqui é para que vocês construam ali uma narrativa que o recrutador entenda que vocês estão querendo colaborar, que vocês conseguem trabalhar em grupo, que vocês comunicam bem, que vocês se preocupam com todas as áreas e não somente sair fazendo as coisas, tá bom? Então, pensando aqui um pouquinho nos passos, nesse primeiro passo, para a gente entender os requisitos funcionais. Como a gente já tinha falado, enviar mensagem, que vai ser uma, uma funcionalidade que a gente vai fazer, que essa daqui é enviar mensagem de uma pessoa para outra pessoa. A gente vai poder também enviar mensagens para um grupo, então esse é meio que N para N. A gente também vai fazer uma funcionalidade aqui para suporte de mídia, e aqui a gente pode colocar vídeo, foto, tá? Essa parte aqui é importante porque a gente acaba entendendo mais ou menos também algumas das principais funcionalidades que isso aqui vai ajudar a gente a construir o modelo de dados, o modelo do nosso banco de dados, as APIs e tudo mais, tá? É, alguns requisitos também que a gente pode colocar aqui, a mensagem precisa ser em tempo real, né? Que isso aqui, querendo ou não, é um requisito funcional. Por quê? Porque você não quer mandar uma mensagem hoje para chegar daqui no dia seguinte, né? Não faz sentido nenhum. Então ela precisa ser em tempo real. A entrega garantida, entrega garantida.
Como a gente também não quer que o usuário mande uma mensagem e não sabe se vai chegar ou não. É como se fosse a gente mandar uma mensagem por um passarinho e o passarinho não conseguir entregar a mensagem, se perder no meio do caminho, né? É, e a gente pode explorar aqui outros requisitos, tá? Mas eu vou querer focar em alguns aqui inicialmente, mas para a gente entender aqui a dinâmica. Uma outra coisa, um próximo passo que a gente precisa se preocupar, uma vez entendidos e alinhado todos os requisitos funcionais, a gente precisa partir para a próxima etapa, que é os requisitos não, não funcionais, tá? E essa etapa aqui vai ser basicamente a gente listar todos os requisitos não funcionais alinhados com esses requisitos funcionais que o recrutador pediu aqui para gente, tá bom? Então, como que a gente pode estruturar? Se a gente tem enviar mensagem de um para um, N para N, suporte para mídia, mensagem que precisa ser em tempo real, entrega garantida, a gente sempre precisa pensar aqui em uma alta disponibilidade, porque como que a gente mantém o serviço disponível e aí depois você pode explorar se vai ser 99%, 99,9%, 99,99% e assim por diante, tá? Deixa eu quebrar aqui em outra, sem ser por vírgula, para ficar mais claro. E aí vem até 99,999%, 999%, beleza. E aí você explora ali com o recrutador como que você consegue chegar em cada um deles, tá? Na medida que a gente for evoluindo, eu vou contando um pouquinho mais sobre essa questão. A gente também vai poder ter a alta escalabilidade, e por que isso, né? Você pode ter 10 usuários, como também 10 bilhões de usuários. Então, a escalabilidade faz com que o sistema ele consiga suportar desde pequenos, o grupo de pessoas, até bilhões aqui é gente pra caramba, né? Você nem tem todos aqui de pessoas no mundo, mas vamos colocar aqui milhões, tá? Então, até 10 bilhões de usuários. Aqui você pode falar também, né, na autoescalabilidade, questão de quantidade de mensagens. Então, quantas mensagens vai ter por dia? Algumas perguntas você pode lançar, né, para o recrutador. Se eu pegar aqui, quantas mensagens por dia? É, aqui que eu tenho toque, tá, gente? Quantos usuários ativos por dia? Então você acaba levantando alguns números para te ajudar a entender mais ou menos o quanto que você precisa escalar essa solução. Quantas fotos por dia? Então isso aqui são um tipo de pergunta para você levantar números. O seu foco nessa etapa vai ser levantar números e entender o quão grande é o sistema, tá? Outra questão importante que a gente também precisa se atentar, dado que precisa ter, né, a mensagem precisa ser em tempo real, precisa ter uma baixa latência. Opa, latência, tá? A baixa latência basicamente vai ser importante principalmente para a gente conseguir fazer a entrega da mensagem em tempo real ou próximo a tempo real. E aí tem formas que a gente vai acabar construindo aqui, tá? Para a gente garantir essa baixa latência. Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, que vai ajudar. Tá bom. Então, é importante que a gente entenda aqui, ó. A gente já falou de alguns requisitos funcionais, alguns requisitos não funcionais. Esse aqui é a etapa, talvez, mais importante para a gente fazer o System Design. Por quê? Porque a gente vai limitar o escopo do nosso projetinho aqui, que a gente vai fazer durante a entrevista, e até mesmo vocês precisam se lembrar que vocês têm somente uma hora para demonstrar tudo que vocês sabem, tudo que você vai fazer ali. Então, é legal que você limite o escopo para que você consiga construir toda a solução e demonstre para o recrutador que você sabe construir de ponta a ponta, mesmo que seja, ele não vai querer que você construa o sistema perfeito, ele vai querer que você limite o escopo, que você desenha, faça uma lógica ali, um desenho da solução que seja que, que consiga trazer ali a solução daquilo que você está oferecendo também, e que você entregue também a tempo, tá bom? Então, beleza.
A próxima etapa seria a gente construir, é, levantar aqui alguns use cases. Isso aqui é importante porque ele vai começar a te ajudar a entender como que você vai construir ali depois, as suas APIs. Então, alguns use cases que a gente pode ter aqui, por exemplo, a gente quer um use case para a gente mandar a mensagem. Então, message. Então, send message, que basicamente vai ser o quê? O usuário envia uma mensagem para outro usuário para o grupo. Então, o usuário envia mensagem para outro, seja texto ou mídia. Tá? Outro use case que a gente pode colocar aqui, que o usuário vai receber mensagem, receive message, que o usuário recebe, deixa eu colocar aqui o acento, recebe mensagem de outro usuário. Tá? Esse aqui são alguns exemplos bem simples, tá? E a gente pode colocar até mesmo aqui em tempo real ou próximo do real, tá? Tá quebrando um pouquinho, deixa eu colocar aqui embaixo, tá? Beleza. Outro use case que a gente pode colocar é o group message, que é basicamente usuários mandam e recebem mensagens de grupo. Então, beleza. Nesse exemplo, eu vou deixar especificamente aqui esses três use cases para a gente somente limitar aqui o scope. Mas lembrando que vocês podem explorar tantas outras, como, por exemplo, saber se o usuário está online ou não. é, Sabe aquele tiquezinho de mensagem lida ou não? A gente também pode ter um use case para mandar isso aqui. A gente pode ter, um ponto importante, use case para fazer o upload de mídia. Upload mídia é fazer o upload de mídia, seja foto ou vídeo, tá? Isso aqui também é importante, que a gente tinha colocado aqui. É, Então, beleza. Vamos limitar o nosso scope a esse aqui, até mesmo para a gente conseguir passar em todos os pontos, tá? Então, beleza. Dado que agora a gente sabe que a gente já levantou os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e alguns use cases, chega uma etapa onde a gente começa a construir quais são as nossas APIs, os nossos contratos, definir isso. E essa é uma etapa importante do processo seletivo, que o recrutador ele quer entender se você sabe ao menos como que funciona ali a construção dessas APIs, o que que vai ter ou não, né? Isso é legal que vocês explorem, não no muito detalhado, não precisa se preocupar com cada um dos pontos, mas no momento que vocês estiverem desenvolvendo e construindo a solução junto com o recrutador, pergunte para ele se faz sentido, se ele quer, se ele identifica que precisa mais alguma coisa, ou se você já pode seguir para o próximo, até mesmo por conta do tempo. Então, sempre gerencie o seu tempo. É o time management que a gente fala, né? Mas você precisa saber ali gerenciar o seu tempo para garantir que você consiga construir a solução até o final. Então, beleza. Partindo aqui para a etapa, que é o passo 4, a gente vai começar API Contracts, a desenvolver aqui as nossas APIs, tá? A primeira que a gente vai colocar aqui vai ser o do Send Message, é, que a gente já tinha definido. Então, qual que seria o contrato aqui HTTP? A gente vai ter um post, onde a gente vai ter basicamente, aqui a gente pode definir qual que vai ser o contrato, né, da nossa API. Aqui vai ser eu vou definir aqui que vai ser API V1 Messages, e dentro daqui a gente vai ter um body, onde a gente vai ter, vou construir aqui um body bem simplesinho, onde a gente vai ter aqui o sender ID, a gente vai ter aqui user 123, a gente vai ter, opa, aqui o receiver ID, que vai ser outro usuário que vai receber essa mensagem, user 2234. Aqui a gente vai ter o type da mensagem, se vai ser um texto, se vai ser uma mídia. Vou colocar que vai ser um text. A gente vai ter aqui o content, que vai ser basicamente o conteúdo dessa mensagem. Olá, sou Rafa Soares. É, E a gente também vai ter aqui também o timestamp, que vai ser basicamente o horário ali, né? Que o usuário mandou essa mensagem, que a gente depois vai logar isso aqui na nossa nosso banco de dados.
tá? Então esse aqui vai ser o contrato do Send Message. Além dele, a gente também falou sobre o Upload Media. E aqui a gente vai ter basicamente outro post de mensagem, que vai ser API, Mail1, Media, Upload. Dentro desse Media Upload aqui, a gente vai definir algo que depois eu vou explorar na frente, que vai ser o CDN, né? Que é uma camada que a gente deixa na nossa borda para a gente fazer o upload da mídia, sempre vai passar por toda a nossa camada de infraestrutura e tudo mais. Aqui mais pensando em performance e tudo mais, tá? Então, basicamente o que a gente vai ter aqui, na medida que a gente enviar essa mensagem, a gente vai ter aqui no nosso response. é, Deixa eu colocar aqui. É, a gente vai ter o Media ID, Media 888 e aqui o Media URL. Porque esse aqui vai ser uma mídia que a gente vai acabar pegando e disponibilizando para o usuário. Vou colocar aqui um CDN no WhatsApp, disponibilizando aqui para o usuário para ele depois conseguir fazer o download dessa mídia, tá bom? E por que que isso aqui é importante? Por que que a gente pensa nisso, né? Como você pode explorar isso aqui junto com o recrutador? Você pode falar para ele, falar, olha, eu não quero que todas as mídias venham para minha camada de aplicação, para o meu serviço, porque isso daqui vai abarrotar todo os meus serviços. E eu não quero que precisar gravar as mídias dos usuários. Eu só quero que eu disponibilize essa mídia numa camada CDN para que qualquer pessoa que precise fazer o download acesse ela muito mais rápido, é mais barata e você garante que o seu serviço eles façam o que é core. E aí você não precisa criptografar a imagem, não precisa criptografar absolutamente nada, porque ele vai ficar na borda, ele vai ficar fora ali da sua camada de serviço. Eu vou explicar um pouquinho mais aqui, depois na hora que a gente vai desenvolvendo aqui o desenho, mas esse é um conceito importante para você explorar e abordar durante as suas entrevistas, tá bom? Uma outra API que a gente precisa se atentar aqui também é para a gente receber as mensagens, né? E aqui eu vou colocar aqui um conceito de pooling ou sync e a gente vai tentar abordar o que que fica aqui melhor para os dois, tá? Basicamente, para essa mensagem aqui, para a gente fazer o recebimento das mensagens, a gente vai ter uma API aqui, V1, que a gente pode colocar messages, que vai ser dentro dos mesmos messages, né, que a gente já definiu aqui. A gente vai colocar um sync, um user ID, onde a gente precisa colocar qual user ID que precisa fazer aqui o recebimento da mensagem. Então, vamos supor, nesse mesmo cenário aqui, o user 123 enviou para o user 234. Agora, esse user 234 ele precisa saber que ele tem uma mensagem que ele precisa receber. Então, vai ter aqui o last sync, um horário específico, e ele vai falar: olha, eu sou usuário 234, a última mensagem que eu recebi foi essa, me dê a mais nova mensagem. E aqui no sistema meio de pooling, né, ou sync, para a gente receber essa mensagem. A resposta, basicamente, vai ser o seguinte: vou colocar aqui, onde a gente vai ter o messages. Aqui é somente para a gente colocar a mensagem JSON aqui dentro, onde a gente vai ter. Nossa, um JSON na mão é terrível, né, gente? Onde a gente vai ter aqui o Message ID, mensagem 001. A gente vai ter o Sender ID, que nesse nosso caso aqui foi User 123. A gente vai ter aqui também o Receiver ID, que vai ser o 234. A gente vai ter o Type, basicamente aquele mesmo padrãozinho, né, que a gente já tinha definido lá em cima. Esse aqui é o Text. A gente vai ter o Content. Opa. Que vai ser: olá, sou Rafa Soares. E o timestamp. E vai ser exatamente o mesmo timestamp que a gente tinha colocado aqui em cima, tá bom? Então, o usuário 234, fazendo esse pooling, ele vai receber exatamente a mensagem que foi enviada aqui no send message pelo usuário 123, tá bom? Então, beleza.
Então a gente já construiu, a gente já explorou com o recrutador que a gente sabe fazer os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, que a gente sabe ali demonstrar um conhecimento para explorar o use case, que a gente sabe o conceito aqui para construir algumas APIs, e com isso o recrutador ele já vai ficar muito feliz porque ele vai entender o que que vai passar na sua cabeça. Isso é importante, é algo que eu ensino no ETF, dentro aqui do VTS. Isso é importante porque é o que exatamente que eu ensino no ETF, é como que você constrói a sua narrativa para que o recrutador ele entenda tudo o que você quer construir e que você colabore e construir junto com ele para garantir a sua vaga. No VTS eu ensino isso, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para você assistir também uma aula gratuita explicando exatamente o que que você aprende no VTS para garantir a sua vaga tech, beleza? Então vamos lá, a gente já está com bastante coisa aqui legal, né? A gente tem aqui cada um dos passos, a gente já definiu esses 4 passos aqui, e chegou uma etapa da gente construir o nosso modelo de tabela, tá? Então deixa eu colocar aqui um modelo de tabela, modelo de dados, a modelagem de dados, tá bom? Aqui a gente vai fazer um pouquinho das tabelas, alguns relacionamentos. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então beleza. Então, a primeira tabela que a gente vai fazer aqui vai ser a tabela users, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, nessa tabela users, a gente vai ter um user ID, é, que vai ser de um tipo UID, e eu vou colocar ela aqui como um campo PK, tá? Que vai ser um primary key aqui dessa tabela. A gente vai ter aqui o name nessa tabela, que vai ser basicamente aqui um string. A gente vai ter um phone, vai ser um outro string. A gente vai ter aqui um public key, que eu vou deixar, que vai ser aqui uma string, basicamente para criptografia. E eu vou explorar isso aqui depois, tá? A gente vai ter aqui um status também, que vai ser um enum, se a pessoa está online ou offline. E basicamente a gente tem aqui a nossa tabela users. É, a gente também vai ter uma tabela aqui de mensagens, tá? Na tabela mensagem, a gente vai ter o message ID, que vai ser aqui deixa eu colocar aqui o UID, fica melhor. Vai ser aqui uma APK dentro dessa nossa tabela, um type, aliás, deixa eu colocar o sender ID, que vai ser o UID, que vai ser a foreign key de users da tabela que a gente criou aqui em cima, receiver ID, vai ser o UID também dessa tabela de users. A gente vai ter o group ID, caso tenha UID, ou vai ser nullable, né? Que vai ser o FK da nossa tabela de group, que a gente vai definir logo mais. O type da mensagem vai ser aqui um enum, que vai ser text, media, e o content, que vai ser aqui o string, que é a mensagem texto, texto para mensagem. E é importante, talvez, que vocês pensem em limitar essa mensagem, para não ficar muito grande, para a pessoa não mandar um livro dentro de uma mensagem do WhatsApp, porque senão vai quebrar aqui o seu modelo de dados. Ah, eu estava quase me esquecendo aqui, mas também a gente tem o timestamp, que é basicamente vou colocar aqui um big int, onde a gente vai colocar o timestamp da nossa mensagem que a gente recebeu. A próxima tabela que a gente tem é a tabela groups, que basicamente nessa tabela a gente vai ter um group ID, vai ser de novo um UI ID, um PK. A gente vai ter também o nome desse grupo. Que mais que a gente pode ter aqui? Geralmente aparece lá o created date, ou created by, e o created date. Esse aqui é um date, e aqui o created by vai ser um UID, que vai ser um FK de users, tá? E além dessa tabela aqui, a gente também precisa colocar uma outra tabela de relacionamento de group members, para a gente saber quem
quais membros estão dentro desses grupos. Então, esse group member, basicamente, ele vai ser uma junção aqui, né, um relacionamento entre a tabela group e a tabela de users, e a gente vai ter somente dois campos aqui. Vai ser o group ID, que vai ser o FK de groups, e o user ID, vai ser o ID que vai ficar na tabela de users. Então, uma de groups e outra de users, tá bom? Pensando também na tabela de mídia, a gente vai ter aqui dentro dessa tabela o Media ID, vai ser um UI ID, vai ser uma APK dessa tabela. A gente vai ter aqui a URL, somente para a gente gravar onde que tá essa. A gente só vai gravar a URL, lembra que eu falei lá do CDN? A gente só grava a URL do caminho ali do CDN. Então aqui vai ser o string, link do CDN, que a gente vai colocar. Uploaded by, aqui vai ser um UI ID, que vai ser o FK da tabela users, e o timestamp. Isso aqui é importante, big int, só para a gente garantir quando que essa mídia aqui foi colocada, tá? Olha só que legal isso aqui, porque no momento que vocês estiverem modelando a tabela, e aí vocês estiverem entendendo também como que vai funcionar alguns dos requisitos não funcionais, vocês podem pensar em explorar se vai ter um tempo de expiração das mídias que vocês estão subindo. Por quê? A mídia precisa ficar lá disponível para sempre. Imagine o custo que pode gerar. Então, quando você estiver explorando isso aqui junto com o recrutador, pergunte, levante com ele e fala: Poxa, eu posso deixar essa mídia aqui para sempre, mas vai implicar alguns riscos de custo e até mesmo de manutenção de todo esse conteúdo que vai ficar na nossa camada CDN. Ou vocês podem explorar com ele e falar: Olha, eu vou colocar aqui no máximo 30 dias e depois eu vou eliminar esse registro, porque eu quero pensar na performance e também no custo, para não elevar muito, e eu garantir que esse serviço continue funcionando e atendendo as novas mensagens que vão acabar vindo. Então, isso é muito importante que vocês explorem, por quê? Porque vai demonstrar para o recrutador que você sabe explorar outros cenários a não ser aqui somente desenvolver por desenvolver, tá? Daqui vai mostrar uma senioridade no momento que você tiver no momento de entrevista. Então, é importante que vocês explorem esses outros conceitos também. Então, beleza. Desenvolvemos já isso aqui, o passo 5, tá? Aqui no passo de System Design. Então, passo 5 aqui. E agora a gente começa a desenvolver um pouco, que é o último passo aqui, o penúltimo que eu diria, que vai ser falar um pouquinho, passo 6, alguns dos serviços principais que a gente vai desenvolver. Então, para esse serviço aqui, a gente vai ter um auth service, que vai ser basicamente para a gente ter autenticação da mensagem, de quem que está validando, quem que está mandando a mensagem ou não, se pode ou não. A gente vai ter o message service, porque esse aqui vai ser basicamente para vai servir para processamento, entrega e persistência das mensagens. Persistência eu digo para gravar no banco de dados, tá? Queue Service, vou colocar aqui apenas para gerenciamento de mensagens offline. E aqui a gente pode pensar como se fosse um Kafka ou um Rabbit MQ. A gente vai ter também um serviço de Group Service, que vai ser basicamente criação, criar grupos, vou colocar aqui gerenciar grupos e membros. Media Service, que vai ser basicamente para upload, download e armazenamento de mídia. Então, olha só que legal que a gente já fez, né? Porque para fazer um system design de um modelo de WhatsApp, a gente dividiu ele em 6 passos, e com isso, né, naquilo que eu ensino no ETF, a gente já consegue abordar e deixar muito claro
tudo que a gente precisa desenvolver nessa modelagem dessa etapa de entrevista de System Design e deixa muito claro ali para o entrevistador aquilo que a gente vai entregar. A gente já explorou os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, a gente falou sobre modelo de tabela, sobre APIs, sobre os contratos que a gente vai desenvolver, a gente já definiu alguns serviços principais e agora somente modelar esse desenho fica muito simples do recrutador também entender. E você fazendo isso daqui, inclusive que eu ensino no ETF, já te garante que você vai ficar na frente de muitas pessoas, porque geralmente as pessoas já saem desenvolvendo todo o desenho, já saem desenhando, e não é isso que os recrutadores buscam. Eles buscam alguém que construa a solução junto e que faça a solução junto antes de sair desenvolvendo. Lembre disso. Então, beleza. Na próxima etapa, a gente vai desenvolver a solução aqui do WhatsApp. Eu vou deixar gravado um vídeo especificamente sobre isso, porque é um conteúdo já bastante denso, mas já tem com muitas aqui dicas e sugestões de como que você consegue explorar durante essa etapa de entrevista de System Design que vai garantir que vocês sejam vistos, que vocês sejam lembrados, que vocês demonstrem o conhecimento de vocês em toda etapa para a construção de serviços, tá bom? Então, deixa aqui esse vídeo no canal. Vou deixar o link também na descrição, é, onde vocês conseguem ver outras dicas e sugestões no Instagram, nos outros canais aqui que eu tenho, para que vocês consigam absorver ainda mais conteúdo e consigam aprender todas as dicas para que vocês sejam aprovados nas suas vagas tech. Tá bom?